Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Você também pode deixar um comentário aí com um pedido, uma sugestão, uma dúvida, um elogio, seja lá o que for, certo? Hoje, mais uma vez, vou falar aqui sobre o vestibular da PUC de São Paulo. E para isso, nesse momento aqui, vou te dar algumas dicas de como são as provas, de como são as provas de redação, de literatura e de língua portuguesa. Começando falando sobre a prova da PUC São Paulo 2021. Primeiramente, qual era o tema da redação? Responsabilidade coletiva no mundo atual. Um tema bastante contextualizado com esse momento que a gente está vivendo. Já teve, inclusive, temas do Enem bastante parecidos com esse. Mais uma vez, por que eu comento isso? A minha tese é que de que o vestibular da PUC não é algo totalmente diferente, totalmente desvinculado do que é o Enem, certo? É bom você fixar isto na sua mente. Aí agora vou comentar aqui algumas das questões que caíram lá na prova de língua portuguesa. Uma primeira questão de interpretação, mas falando sobre a pontuação, sobre o valor da pontuação, sobre uma semântica ligada à pontuação, certo? É aquilo, muitas vezes existe uma semântica, uma significação por trás da gramática. Logo depois, a seleção vocabular e a intenção, certo? A escolha de palavras e a intenção. O que isso trouxe para o texto? Agora, novamente, interpretação, mas apelando para a seleção vocabular. A escolha de palavras. O que isso traz para o texto? Uma quarta questão agora, de novo, pontuação e a semântica relativa à pontuação. E por último, uma questão que muito parecia uma questão até de redação, você que estuda redação, que você que está ciente da coesão, o valor dos conectivos lá para o texto, a semântica presente nos conectivos. Nesse momento é muito importante sempre você ter seus estudos completos de orações coordenadas, de orações subordinadas, principalmente as adverbiais, te ajuda bastante a responder uma questão como esta. Aí agora vou falar para você sobre o vestibular da PUC São Paulo de 2020, falando o que caiu na prova de literatura, de português e de redação, certo? Na prova de literatura da PUC deste ano, olha só o ato falho já. Numa primeira questão, caiu um poema de Fernando Pessoa, de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, certo? Você precisava interpretar, mas se você tem os seus estudos, pelo menos iniciais, literatura portuguesa, já te ajudava bastante. Logo depois, modernismo, falando de um poema de Drummond. E agora uma terceira questão, a intertextualidade, certo? Uma conversa entre diferentes textos. Uma quarta questão, conhecimento de uma obra, porque São Paulo, pelo jeito, tem uma lista de livros, uma lista que deve ser estudada ao longo do ensino médio para a pessoa fazer a prova, tal qual a UERJ faz aqui, por exemplo. A quinta e a sexta questão, a quinta e a sexta questões, a mesma coisa, conhecimento da obra. Você tem que ler a obra, não é apenas a interpretação, apenas com muitas aspas, obviamente. Depois, a mesma coisa, só que levando em consideração elementos da narrativa, certo? O narrador, nesse caso, o foco narrativo. Agora vamos para a prova de língua portuguesa. Uma primeira questão envolvia a progressão textual, envolvia a elaboração dos parágrafos no texto. A próxima questão envolvia a semântica de um verbo, tá vendo? Você precisava, nesse momento, sacar um pouco mais de classes gramaticais, sacar um pouco mais da semântica presente em certos verbos. Depois, tipos de discurso. Se você estudou redação, você conhece os elementos da narrativa e conhece também os tipos de discurso. Posteriormente, conjunções, coesão e conjunções, algo que já havia caído na prova anterior, conforme a gente já comentou. Depois, pontuação. Cara, a PUC do Rio de Janeiro cobra muito pontuação, a semântica da pontuação, e pelo jeito a PUC de São Paulo também. E agora, mais uma questão que mostra uma certa tendência da PUC. Seleção vocabulário e o aspecto semântico nessa seleção vocabular, certo? Por que a palavra tal é utilizada? Qual é a intenção no uso dessa determinada palavra, ok? Mais uma vez, mais uma questão de conjunção. E depois, o uso de pronomes na conjunção, na tessitura, na conjunção não, na coesão
na tessitura textual, considerando o texto como um tecido, considerando o texto como totalmente interligado. E qual foi o tema da redação deste ano? O uso de dados digitais em favor da sociedade, né? Um tema, digamos assim, edificante, positivo, certo? Espero que você tenha gostado, galera de São Paulo. Se tiver alguém de São Paulo aí assistindo a este vídeo, comenta aí, diz de qual cidade do estado de São Paulo você é, diz de qual bairro da cidade de São Paulo que você é, para a gente trocar uma ideia. Você pode sugerir outros temas, outros conteúdos de vídeo também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.